Estamos gravando. Bom dia a todas e todos que estão nos acompanhando. Inicia agora a nossa oficina, de História Cultural e o Diagnóstico Participativo do Setor Cultural do município de Pedralva. Hoje é o primeiro diálogo, a gente deu esse nome, em vez de módulo, apesar de a gente sempre ficar falando módulo, mas é o nosso primeiro diálogo. As pessoas já receberam aqui um questionário, que já responderam como parte da metodologia que nós vamos explicar aqui hoje ao longo dessa aula. O Giovanni está falando lá que mais ou menos, mas uma boa parte da galera já respondeu, mas vocês vão entender isso depois, Quem não respondeu ainda vai ter tempo de responder, e quem respondeu vai ser convidado a responder de novo após essa aula, e a começar a trabalhar a sua percepção. Vocês vão ver que a percepção de vocês vai ser diferente. Quem já respondeu, ou se responder de novo, vai responder de forma diferente. Mas vamos seguir. Eu preparei uma apresentação de slides, Então, vocês vão ficar aqui vendo essa apresentação. Quem tiver dificuldade aí, é só clicar na telinha, que vai ficar aparecendo como principal aí, que ela vai ficar ampla para vocês conseguirem enxergar tudo. Tava uma belezinha de uma apresentação, gente, cheia de animação, cheia de coisa, mas aí meu computador deu um probleminha aqui, então as animações ficaram de fora, mas acho que vocês vão conseguir entender bem o que a gente tem para passar aqui. Bota aí, César. Todo mundo conseguindo ver esse primeiro slide que está aparecendo aí? Essa é a arte do nosso companheiro César, que agora é membro do grupo Sapucaiaços aí, Craque nas artes, fez esse cartaz lindo aí pra gente. E é isso. Estamos aqui, então, para conversar nessa oficina de História Cultural do Território Sul-Mineiro, que terá foco no município de Pedralva, e que vai construir, é parte da construção do diagnóstico participativo do setor cultural de Pedralva. E esse diagnóstico participativo vai servir de subsídio para a gente construir as nossas políticas públicas de cultura, que a gente vai ver ao longo dessa aula de hoje, da aula de amanhã, que nós aqui no município de Pedralva ainda estamos bem atrasados quando o assunto são as políticas públicas de cultura. E é esse atraso que a gente quer tirar. Esse bate-papo aqui vai contar, além de mim, com a participação dos integrantes do Sapucaiaço. Então, os nossos companheiros que estão aqui no suporte, o Dalton e o César, amanhã também vão ter uma participação especialíssima no segundo diálogo, que vai acontecer também às 9h30 da manhã. E também a Paula e o Fernando, que vão participar mais diretamente da parte do diagnóstico, que é o nosso terceiro diálogo. Por que ele não está divulgado aqui nessa apresentação que nós fizemos? Porque na proposta que apresentamos, esse terceiro diálogo, a gente vai tentar construir ele após o período emergencial, ou quando for possível, seguindo as medidas que a Vigilância Sanitária, que a Secretaria de Saúde recomendar para a gente aqui no município de Pedralva. Tá certo? Bem, essa oficina, ela surgiu da Lei Aldir Blanc, que nós vamos falar um pouquinho dela aqui nesse começo, principalmente para as educadoras e educadores da rede pública, foram convidados a participar dessa construção, que estão aqui presentes, e que muitos outros ainda vão conseguir assistir no YouTube, Então é importante a gente explicar. O pessoal do setor cultural já está mais entendido do que significa a Lei Aldir Blanc, o pessoal apresentou projeto, está acompanhando isso desde lá do mês de maio, que a gente começou a discussão, em junho a gente ampliou essas discussões, e desde então a gente vem trabalhando ela. Então, aqui em Pedralva, a gente conseguiu montar um grupo desses agentes da cultura
para já trabalhar de forma coletiva essa Lei Aldir Blanc. Dentro desse processo, a gente teve um apoio especialíssimo do Departamento de Turismo e Cultura de Petralva. Então, cabe aqui também um agradecimento à Pauliana, a chefe do departamento hoje de Turismo e Cultura aqui, que se mostrou desde o começo super aberta, super disponível para construir uma coisa de forma participativa. E creio que por isso que nós estamos conseguindo construir uma coisa tão legal aqui em Pedralva, né, por causa dessa participação do maior número de pessoas possível na construção e dessa abertura que foi dada pelo Departamento de Turismo e Cultura. E desde o começo, quando a gente criou o grupo de mobilização em torno da Lei Aldir Blanc, a gente viu a necessidade de resgatar a importância que tem a Mostra Cultural de Pedralva, como local de encontro dos agentes de cultura. Então, por isso que eu fiz questão de representar, né, o departamento público, né, do poder público, e o movimento do setor cultural de Pedralva, que já existe há 10 anos aí, né, a Mostra Cultural. Bem, nós somos os Sapucaiaços, né? O Sapucaiaços é um grupo, né, um coletivo de artistas, de agentes da cultura aqui da região. Então, estou eu aqui em Pedralva, está Paulinho em Delfim Moreira, o César em Itajubá, o Dalton e o Fernando e o Daniel lá em Santa Rita. E esse coletivo, nós somos, a princípio, nós éramos apenas uma companhia teatral, né? Mas com o tempo a gente foi se percebendo como um coletivo de cultura mesmo, interessado também na parte da pesquisa, e por isso nós estamos apresentando essa proposta dentro da Lei Aldir Blanc aqui em Pedralva, que é uma proposta que envolve a pesquisa em cultura para a gente poder construir as políticas públicas do município. Desculpa aí, gente, tem um delayzinho aqui na apresentação, quando eu clico aqui. Bem, vamos falar um pouco então da Lei Aldir Blanc, como eu falei aqui no começo, para a gente explicar principalmente para os educadores e educadoras da rede pública que talvez ainda não tenham conhecimento do que significa essa Lei Aldir Blanc, né, que é a Lei 14.017, que de 29 de junho de 2020. Né? Ela começou a ser discutida, na verdade, lá no final de março, começo de abril, e ela só foi editada, né, nessa data de 29 de junho. E ela dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, que foi reconhecido pelo decreto de 6 de março, de 20 de março, decreto número 6 de 20 de março de 2020, por causa da pandemia de Covid-19. Né? Os agentes da cultura no Brasil todo perceberam que o setor cultural estava sendo muito prejudicado durante a pandemia, né? Porque é difícil, né? A cultura vive do encontro. E na impossibilidade do encontro, o setor cultural talvez tenha sido um dos mais afetados setores da economia, né, pela pandemia de Covid-19. Então, com muita luta e muito esforço de alguns deputados, mas com a mobilização principalmente dos agentes da cultura em todo o Brasil, a gente conseguiu essa aprovação da Lei Aldir Blanc. E ela distribui recursos que podem ser executados pela União, pelos estados e pelos municípios. E este projeto da oficina que a gente está aqui nessa sala agora, ele foi premiado pelo edital número 01 de 2020, né, que foi para a seleção de projetos da Lei Aldir Blanc aqui no município de Pedralva. Bem, opa, deixa eu voltar aqui. Eita! Como esses recursos estão sendo aplicados, né? São 3 formas de aplicação dos recursos da Lei Aldir Blanc. Né? O primeiro é a renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura,
que funciona como auxílio emergencial, mas específico para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura que não tinham conseguido acessar esse auxílio emergencial. Esse tipo de aplicação de recurso é competência hoje da União e dos estados. A outra forma é o subsídio mensal, né, para manutenção de espaços artísticos e culturais, para micro e pequenas empresas, cooperativas, organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social. Essa forma ficou a cargo dos estados e do município. O município de Pedralva optou apenas pela terceira forma, que são os editais e as chamadas públicas, prêmios, aquisições de bens e serviços vinculados ao setor cultural e tudo mais. Então, esse edital que vocês tiveram contato, que os agentes da cultura aqui do município apresentaram projetos, né, foi o que o município escolheu a forma de utilizar esses recursos vindos da Lei Aldir Blanc. E existe também os editais estaduais, né? Nós aqui do Sapucaiás enviamos, o pessoal aqui do setor cultural, não sei se também enviou projetos para o estado, né? Mas já está aí aplicando os recursos também. Aqui em Pedralva, nós tivemos aprovados os seguintes projetos. E por que eu faço questão de destacar aqui na nossa apresentação, na nossa oficina, todos os projetos que estão sendo apresentados pela Lei Aldir Blanc? A oficina, ela se propõe uma construção coletiva. E esta construção coletiva, ela começou lá atrás, quando a gente criou o nosso grupo de WhatsApp para discutir a Lei Aldir Blanc, e que culminou na execução de todos esses projetos aqui. Os que já estão, né, acontecendo, já estão disponíveis na internet para quem quiser assistir, tem aí Rememorando os Bordados e Reciclando as Tradições, do grupo de Mulheres Bordando Minas, né, encampado aí pela Eliane, que já está disponível, está lá na página do Departamento de Turismo e Cultura, no Facebook, para quem quiser assistir os vídeos. O mural no muro da rodoviária, né, que inclusive hoje os artistas estão lá trabalhando e por isso não estão aqui participando, fizeram questão de me lembrar disso aqui. Então, quem estiver passando ali pela rodoviária pode olhar ali como está o trabalho, tem bastante foto na internet também, vídeo, depois vai ter divulgação de tudo isso aí. A Serenata da Esperança, né, meu amigo João Carlos, que para relembrar as antigas serenatas de Pedralva, que já aconteceu o primeiro, que vai acontecer mais, né, que também está disponível aí nas páginas do João Carlos, do Departamento de Turismo e Cultura. O projeto Culturas de Pedralva, que é de fotografia, do Marcel Braga, meu primo, que já está com a prefeitura algumas fotos, e ele está acompanhando a aplicação da Lei Aldir Blanc, fotografando alguns eventos. Vão ser fotografias que vão ficar expostas nos locais públicos da cidade e também vão estar disponíveis na internet. No sabadão agora a gente teve o Mania de Moleque, completando seus 20 anos aí com uma live, aí o Giovanni tá aí que participou lá também, tocando bateria. Tenho muito orgulho de ver isso, né? Também participei da fase seguinte lá junto com o meu companheiro Leandro, quando o Nana Neném, né, que surgiu do Mania de Moleque, e foi uma delícia. Quem quiser acompanhar também aí, entra na página do CAD, está lá disponível. A gravação do disco Ponta de Partida, do Pedro Page, né, que conta, né, esse vídeo conta como está sendo essa gravação do disco. Né? No projeto foi aprovado para gravar o disco, então nós teremos ele pronto mais para frente. E o companheiro Anjo está aí também, junto com a gente, aí chegou cedo aqui na sala. Ontem lançou o Toca Uai. Como eu estava comentando aqui antes, aqui, o bichinho é igual pato, faz tudo. Nada, voa e anda. O bichão toca de tudo, toca tudo quanto é tipo de música e está disponível desde ontem, né? Ontem, 9 da noite, ele lançou, então tá lá no canal dele para quem quiser assistir. Além disso, ainda vão surgir esses projetos que estão aí.
hoje, né, tem o papo com os dois bateristas, do Giovanni e do Zé. É amanhã, Joe? Ah, o Joe tá me dando um sinal ali, falando que é amanhã. Eu acho que estava previsto para hoje, tava, não, eu fui que me confundi, então, no calendário aqui. Mas, então, amanhã tem o papo com os dois bateristas, 16 horas, é isso, Giovanni? Então, para quem quiser assistir, amanhã, 16 horas, temos aí o papo com os dois bateristas, vamos conversar, né, um diálogo entre os dois, um papo bem descontraído, falando sobre a bateria. Temos também a live musical do grupo Chorões da Pedra Branca, esse é hoje, né? É isso? Olha, gente, olha para você ver, eu estou confundindo as datas tudo aqui no nosso calendário aqui. E o curta-metragem Velório Brasileiro. Todos esses vão estar disponíveis no canal do CAD, né? Então, quem quiser acessar o canal do CAD, muitas dessas atividades vão estar disponíveis lá no canal. O João César tem um projeto de elaboração do arranjo musical para a banda de concerto do Hino Municipal de Pedralva, que também vai ficar disponível para acesso na internet. Vai ficar disponível nas páginas da prefeitura, vai ter a cópia física também para ter na prefeitura, para ser utilizado para as bandas, para quem mais tiver interesse de tocar o hino. A produção de cordas de bananeira no nosso vizinho do bairro Belo Ramo, da comunidade do Belo Ramo, foi um doc, né, um mini doc feito pelo CAD também, vai estar disponível lá na página do CAD. A live do Alfaces Trio, que é um nome espetacular, que eu achava que era Alfaces, mas é Alfaces, então achei maravilhoso. Que vai ser, que dia mesmo, Joe? Fala aí para mim, depois de amanhã, dia 30, que vai sair também o documentário Artep, todos eles no canal do CAD. E o único que ainda não tem uma data definida é a gravação da música e do clipe Coração de Diamante, do Gabriel, que está com alguns problemas técnicos e por isso ele não conseguiu anunciar ainda a data de exibição. Mas todos esses projetos foram os que foram aprovados no edital daqui de Pedralva, da Lei Aldir Blanc, que estão acontecendo nesse final de ano para todo mundo poder acompanhar. E é muito importante que todos aqui presentes, nós agentes da cultura, que a gente dê força para todos os projetos aprovados, e também as educadoras e educadores da rede pública acompanhem, né, para conhecer melhor o que se produz de cultura no município de Pedralva, para colaborar com a pedagogia da cultura na sala de aula, né, que é muito importante. E também a todos aqueles interessados da comunidade em conhecer um pouquinho dessa oportunidade única que a gente está tendo aqui em Pedralva, né? Pedralva nunca teve uma quantidade de recursos nesse volume para poder produzir cultura, então está sendo um desafio de construção coletiva para todo mundo em trabalho e o resultado ser positivo. Bem, os objetivos desta oficina, especificamente, são reconhecer a nossa história cultural. Então, por que ali está escrito desse jeito, re, entre parênteses? Porque, na verdade, lá no fundo mesmo, a gente conhece a nossa história cultural. Só que, às vezes, a gente deixa de falar dela, a gente deixa de revisitá-la, a gente deixa de reconhecê-la. Então, por isso que um dos objetivos principais é a gente reconhecer essa nossa história cultural. E nós apresentaremos aqui metodologias para serem trabalhadas pelos agentes da cultura, pelos grupos de cultura e também pelas educadoras e educadores da rede pública ao longo desse ano de 2021. Lógico, para aqueles e aquelas que se interessarem pelo assunto. E é lógico, nós teremos como foco o território sul-mineiro, mas Pedralva vai ser destacada desse território sul-mineiro. Né? Nós vamos falar especificamente sobre a cidade de Pedralva, mas é importante a gente ter esse entendimento que a cultura de Pedralva não é só de Pedralva. Uma cultura, ela se dá em cima de um território. E nós somos parte de um território maior, que é o território sul-mineiro, que tem características de formação sociológica, histórica próprias,
e que fazem com que tenham uma cultura ou culturas parecidas. O outro objetivo da oficina é promover reflexões, né? A gente pensar um pouco, mas também ações, a gente não ficar só no pensamento, né? Sobre o nosso fazer cultural, né? Nós, agentes da cultura, e sobre a nossa pedagogia cultural, os educadores e educadores que trabalham com cultura. Além disso, a gente tem o objetivo de realizar um diagnóstico de forma participativa, com o máximo de gente envolvida, sobre o setor cultural do município de Pedralba. E o objetivo final disso tudo é construir coletivamente as políticas municipais de cultura que ainda não existem e avaliar a política municipal do patrimônio histórico-cultural, que já existe, já está implementada, mas que nós precisamos avaliar como ela tem funcionado e como ela funcionará daqui para frente. E elas são muito próximas. A ação, né, o trabalho do patrimônio histórico e da cultura são muito próximos. Inclusive, Giovanni está aí, Matheus está aí também, que eu vi que chegou, fazem parte, né, do Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural, hoje em dia, que provavelmente vai ser mudado, deve ter uma mudança aí para os próximos anos, nem sei se já é no próximo ano, aqui depois a gente pode até dialogar sobre isso. E quais são as metodologias que a gente vai usar, e é o foco desse primeiro módulo de hoje. A história cultural, o diagnóstico rápido participativo, e essas duas metodologias estão permeadas por uma metodologia básica que vai envolver todo o nosso trabalho, que é aquilo que a gente já está fazendo sem perceber, e vocês vão entender isso hoje, que é a pesquisa-ação, que é uma metodologia que talvez o pessoal, as educadoras e educadores da rede pública já conheçam, porque é uma metodologia muito comum mesmo na pedagogia, na educação, né, em avaliação e ação sobre o trabalho da educação. Vamos começar, então, falando um pouco sobre história cultural. E eu já quero deixar um alerta desde já, esse primeiro módulo, a gente vai tentar ser objetivo para não ficar muito longo, né, toda essa discussão. A gente vai apresentar o básico de cada uma das metodologias. E depois, nas nossas conversas, no grupo de WhatsApp, entre os agentes da cultura, com as educadoras e educadores da rede pública, com a Secretaria de Educação, a gente vai aprofundar com aqueles que estiverem interessados nesse assunto específico, né? Então, vamos lá. História cultural, então, ele é um campo do saber historiográfico. Ele é uma parte do estudo da história, que é atravessado pela noção de cultura. E aí, cultura é um conceito polissêmico. O que significa isso? Tem muitos sentidos, né? Muitas percepções diferentes do que é cultura. E por que ela é polissêmica? Porque a cultura está mergulhada na vida cotidiana. Ao existir, né, qualquer indivíduo já está automaticamente produzindo cultura, sem precisar ser um artista, né, um músico, um pintor, ou um intelectual, ou qualquer coisa do tipo. O próprio fato de existir já implica que aquele indivíduo é capaz de produzir cultura. Isso que a gente está fazendo, que é o básico do ser humano, que fez o ser humano evolutivamente viver em sociedade, que é o ato de comunicar, o próprio ato de comunicar já é produzir cultura. Uma prática cultural, ela não é constituída apenas do momento da produção de um texto, ou de uma música, ou de qualquer coisa, de qualquer objeto cultural, mas ele também se constitui no momento da recepção, né? Então, produção e recepção. A ligação entre as duas é justamente o ato de comunicação. Então, a história cultural, ela estuda dentro de um contexto social os mecanismos de produção de objetos culturais e de recepção dos objetos culturais mediados pela comunicação.
Em última análise, então, fechamos com essa definição de que a cultura é um processo comunicativo e que se interessa por três fatores que são muito importantes: as linguagens, seja ela qual for, a linguagem corporal, a linguagem escrita, a linguagem auditiva, a linguagem visual, as representações, né, que são símbolos, o que for que represente alguma coisa, e as práticas, a prática de vida em si. Que, como eu disse lá, toda a nossa vida está atravessada por cultura. Então, uma prática cultural é em si uma prática de vida. E a gente deve pensar desde já e ter isso para a gente, que não existe uma cultura. Então, nós não trataremos de cultura, nós vamos pensar com pluralidade. O conhecimento moderno sobre cultura traz que devemos pensar as culturas, no plural. E é aquilo que eu expliquei lá no começo, né? Os sujeitos produtores de cultura e os sujeitos recebedores de culturas, ambos são sujeitos na construção de cultura. Estão mediadas pela comunicação. Então, a matéria-prima cultural, os padrões que estão por trás dos objetos culturais produzidos, as visões de mundos, representações, os sistemas de valores, as normas, as regras, os modos de vida, as ideias disseminadas através de correntes e movimentos de diversos tipos, tudo isso é cultura. E aí já cai num outro campo específico, que é a história das ideias, que está muito próxima disso que os historiadores chamam hoje em dia de história cultural. Então, a história cultural, ela combina 4 elementos fundamentais com 4 dimensões essenciais. Os elementos fundamentais, nós vamos voltar depois aqui, são os objetos culturais, aquilo que é material, né, um objeto de cultura construído, os sujeitos, aqueles que fazem esse objeto cultural, mas também aqueles que recebem esse objeto cultural, os sistemas, que é onde estão inseridos os sujeitos na construção dos objetos, e o processo, que é o passar, né, do tempo, o correr do tempo na construção da cultura. E elas estão somadas. Na verdade, a gente até podia inclinar aquele sinalzinho e colocar que elas estão multiplicadas por 4 dimensões essenciais, que são as práticas, as representações, as visões de mundo e as expressões. As práticas é aquilo que acontece de cultura na nossa vida cotidiana. As representações são as formas visuais, as formas materiais da nossa cultura. As visões de mundo são as ideias que os sujeitos e os coletivos, né, os grupos de sujeitos têm sobre o mundo, né, as visões de mundo que esses grupos têm e que constroem as culturas. E que vão ser expressas, né, de diversas formas. Expressões culturais, a música é uma expressão cultural, o teatro é uma forma de expressão cultural, a fotografia é uma parte de expressão cultural. E aí é um alerta, vocês já devem estar percebendo isso. Lá naquele questionário, quando eu mandei para o pessoal aí, vocês devem ter percebido. Muita gente responde, geralmente, quando fala de cultura, a gente pensa só nas expressões. A gente pensa só na música, na pintura, na literatura, no teatro, mas a gente esquece esse conceito amplo do que é cultura, e que, na verdade, envolve todos os seres existentes nesse momento histórico. Todos nós estamos, estivemos e estaremos produzindo coletivamente a cultura. Resumindo um pouco, visualmente, talvez não esteja muito bom aí para vocês verem, porque a letra é pequena, isso é tirado do livro do Chartier, que é um pesquisador francês, um dos principais pesquisadores sobre história cultural, que explica um pouco a ligação entre esses conceitos que eu passei aqui agora. Né? A história cultural, então, né? Como eu disse lá atrás. Ó. Deixa eu voltar aqui. Opa!
Ela tem aqueles elementos fundamentais, né, que estão aqui, ó, na primeira parte da imagem que vocês estão vendo, né, os sujeitos, os objetos culturais, os sistemas e os processos, que se multiplicam em práticas, representações, visões de mundo e expressões. E ali dentro de cada um está explicando o que são as práticas. As práticas são os modos de vida, são os comportamentos, são os sistemas normativos, as regras que regem aquela sociedade, as técnicas que fizeram aquela sociedade se desenvolver ao longo do tempo, as práticas específicas de culturas específicas ao longo de todo o globo, ao longo de toda a história, as representações, que são imagens, imagens reais ou imagens simbólicas, ou representações sociais. Por exemplo, um agricultor é uma representação social, que é parte de uma cultura, uma agricultura. Um gari é uma representação social de uma cultura urbana, que necessita desse ser representado socialmente, que exerce uma função que é importante para aquela sociedade. Então, as funções, as profissões, são todas elas representações sociais. As visões de mundo são as ideologias, os valores, as ideias, as teorias, os modos de sentir. Então, cada pessoa, cada sujeito tem uma visão de mundo diferente. Cada grupo social, né, de grupos que aproximam sujeitos, mas um grupo talvez tenha visões de mundo diferentes de outras. Então, quando a gente estuda a história cultural, a gente tem que pensar nessa diversidade de pensamentos, tanto entre sujeitos quanto entre grupos culturais. E lá, as expressões da cultura, como eu disse mais um pouco antes aí, são as expressões coletivas, as expressões artísticas, né? Música, literatura, aquilo tudo que eu já falei, as linguagens, os modos de comunicar essas linguagens, os discursos, né? Como se constrói o discurso escrito ou falado, isso que eu estou falando para vocês, esse discurso que eu estou tendo aqui agora, ele é historicamente e culturalmente construído. Eu não falo disso que eu estou falando agora alheio da minha cultura. Isso que eu falo para vocês é porque eu pertenço à cultura da qual eu estou falando. Então, essa é a metodologia básica, são os principais conceitos daquilo que representa a nossa história cultural. Eu vou enviar para todos depois que estão aqui presentes na sala, mas também os que assistirem depois e solicitarem, um pequeno manual de como trabalhar a história cultural. E aí, o que é a proposta que eu faço para todos? Que cada um, é lógico, dentro da vontade e disponibilidade. Isso aqui não é, eu não vou cobrar ponto no final, né? Isso eu vou falar toda vez aqui. Isso aqui é uma vontade que, se a gente tiver de se aprofundar no nosso próprio trabalho, no nosso próprio fazer. Então, eu proponho, agentes da cultura vão conhecer sobre a sua expressão artística. Eu sou músico, eu sou escritor. Vamos conhecer a história desse nosso fazer artístico em Pedralva. Porque se cada um for tentar buscar conhecimento sobre a história do seu fazer cultural, o nosso conhecimento coletivo sobre a nossa história cultural vai ser muito ampliado. E aos educadores e educadoras da rede pública, eu proponho um trabalho ao longo do ano de 2021, ao qual eu proponho também dar suporte ao longo desse ano todo, de história cultural na rede pública de educação. Então, os que já estão aqui assistindo, que tiverem interesse, conversem comigo, eu vou dar todo o suporte, além do material que eu vou disponibilizar para vocês estudarem, que é um resumo, né? Também tem os livros, artigos, o que vocês quiserem, eu estou disposto a colaborar com esse trabalho. Mas para a gente fazer um grande estudo sobre a nossa história cultural ao longo do ano de 2021,
tanto entre os agentes de cultura, como nas práticas pedagógicas da rede pública de ensino. Vou tomar uma aqui, gente. Fala babu, né? Mas vamos lá. Vocês estão vendo essas perguntas aí, né? Essas perguntas foram as perguntas que eu fiz no questionário que vocês receberam. Então, está ali bem destacado ali, é na sua opinião. É uma resposta para ser feita individual, mas também pode ser pensada em grupo, para quem se interessar. Mas no questionário que nós vamos usar na nossa metodologia para poder colher dados, né, e isso a gente vai ver daqui a pouco também, que essa pesquisa é para coletar dados para a gente chegar a um lugar no futuro. Então, essas respostas são individuais. Por enquanto, eu tive 38 respostas de questionário. A maioria, por sinal, de educadoras e educadores da rede pública. Então, eu fiquei muito contente com isso, de saber que tem pessoas na rede pública de ensino interessadas em seguir com esse estudo aí. Então, quem já respondeu, eu queria que respondesse novamente a partir dessa explicação breve que eu dei sobre cada uma dessas coisas aí. Práticas culturais, as representações, as visões de mundo, as expressões culturais, os sujeitos, os objetos culturais e sobre se você reconhece a história da sua expressão cultural, né? Então, nós vamos trabalhar de novo esse diálogo, esse questionário vai continuar online. Para quem já respondeu, quiser responder de novo, depois eu tenho como excluir o antigo e deixar. Então, quem já respondeu, quiser responder e me mandar, pode deixar que eu consigo fazer o controle das informações que chegarem. E quem ainda não respondeu, eu peço que responda, porque quanto mais informação, mais visões de mundo diferentes a gente tiver, melhor vai ser a qualidade do nosso diagnóstico. O que a gente pretende construir nesse processo? A nossa árvore da cultura. Tá vendo aí que vou começar de baixo para cima. O nosso solo é o nosso território. Ele esteve aqui lá nos tempos dos povos pré-colombianos, nas culturas indígenas que vieram depois, que habitaram este território, depois da invasão portuguesa e trazendo também os escravizados da África, esses também estiveram nesse território. Então, o território, o lugar geográfico, ele está presente em qualquer fase da história e ele é base para a gente entender como a gente constrói a nossa cultura. A gente come arroz e feijão não é à toa. O tipo de música que a gente faz não é à toa. O tipo de pintura que a gente faz não é à toa. Tudo isso tem uma base. E a base principal é o nosso território. Então, educadores e educadoras da rede pública, dentro do nosso resuminho que vocês vão receber, também vai ter um resuminho um pouco sobre geografia, para a gente trabalhar também essa questão da geografia do nosso território, para a gente conhecê-la, entender o processo da formação da nossa paisagem cultural, né, que é o resultado da ação dos seres humanos sobre o território, sobre a paisagem natural, né? Então, tudo isso a gente pode trabalhar também nos nossos diálogos posteriores. Mas, para construir a nossa árvore da cultura, então, a gente precisa começar lá no passado, na raiz, aquilo que está diretamente fincado no nosso solo. E aí a gente precisa reconhecer, como eu disse, essa nossa história cultural, e a gente tem que entender essas três principais formas de cultura que compõem o nosso povo. São as culturas dos povos originários, a cultura colonizadora europeia e a cultura escravizada de origem africana. O nosso presente, né, aquilo que acontece e é real hoje, é o que a gente vive, é o nosso tronco, é o tronco da nossa árvore. E de como a gente vai conhecê-lo? Através dos diálogos de saberes, isso que a gente já está promovendo lá no nosso grupo de WhatsApp dos agentes cultural desde lá de junho, de maio, junho. Como é o cenário cultural
hoje, né, e o que direcionará as nossas ações futuras. Então, nós vamos conhecer a nossa situação em Pedralva, mas também, amanhã, no nosso segundo diálogo, nós vamos saber um pouco da experiência de Santa Rita com o Dalton e da experiência de Itajubá com o César. Porque aonde a gente quer chegar? Lá no topo da nossa árvore, nas folhas, nas flores e principalmente nos frutos. E como a gente vai colher esses frutos? É a partir do diagnóstico participativo, que eu me propus como organizador dessa metodologia, mas vou ter a ajuda também do Fernando e da Paula, do Sapucaiaços, durante todo o processo do diagnóstico participativo. E é um diagnóstico sobre o setor cultural do município, que tem como objetivo construir as políticas públicas de cultura do município, que é o nosso fruto. E não só as de cultura, como eu disse lá anteriormente também trazer frutos para a política de patrimônio histórico-cultural, que já existe, mas precisa ser avaliada e melhorada com o tempo. Bem, seguimos então para uma outra metodologia. Como eu expliquei lá no começo, hoje nós vamos falar das 3 metodologias básicas de trabalho. A história cultural, vocês vão receber ainda essa semana, quem participou dessa atividade aqui, o material resumo sobre como trabalhar a história cultural e também uma linha do tempo que eu vou construir sobre os principais acontecimentos históricos da região onde Pedralva está inserida. E é em cima desses acontecimentos que nós vamos fazer as nossas reflexões. Bem, vamos ao diagnóstico rápido participativo, que é uma metodologia consagrada de diagnóstico, principalmente no setor rural, e como Pedralva é uma cidade muito ligada à ruralidade, esse diagnóstico vai ser de muita serventia para a gente construir o nosso diagnóstico de culturas. O que é diagnóstico? Diagnóstico é uma ação, é um processo de conhecimento, da avaliação da realidade sustentado por dados e informações que são obtidos numa pesquisa. Então, isso que a gente começou lá no questionário e que vai continuar com muitas outras atividades, vão nos dar dados e informações para a gente realizar o nosso diagnóstico. O objetivo de um diagnóstico é sempre gerar um conhecimento sobre a realidade que, a princípio, ela é desconhecida, como é, por exemplo, nossa situação de Pedralva com a política de cultura, ou que precisa aprofundar o conhecimento, como é o caso da nossa política de patrimônio histórico-cultural. O diagnóstico ele tem 3 fases. A primeira fase, a gente precisa conhecer. Então, a gente conhece pesquisando. No nosso trabalho, é reconhecer o passado para a gente entender as consequências que existem na realidade atual. Mas também reconhecer o que existe no presente. E por isso que lá no diagnóstico, naquele questionário, desculpa, que é a primeira metodologia do diagnóstico, as últimas perguntas têm uma relação muito forte com o presente. O próximo passo é interpretar. Então, com base no diálogo, que começa aqui hoje, mas que também já teve desdobramento em outras fases e vai continuar tendo desdobramentos, para estabelecer uma interpretação coletiva, não uma interpretação minha. Isso não é uma pesquisa que é para ser feita por mim. Eu sou uma ferramenta dessa pesquisa. A pessoa que vai compilar os dados, que vai organizar. Mas a interpretação vai ser feita por todos nós que vamos participar. E, finalmente, né, como terceira fase, é a fase de propor. A partir do resultado daquilo que a gente interpretou de dados, a gente vai propor ação concreta para transformar a nossa realidade, criar as nossas políticas públicas de cultura, melhorar as nossas políticas de patrimônio histórico-cultural. Os elementos básicos de um diagnóstico. Expressar novas formas de conhecimento sobre o setor cultural do município de Pedralva. Né? Como a gente tem pouco conhecimento, qualquer coisa que a gente fizer vai acabar sendo uma nova expressão de conhecimento do setor cultural.
Outra coisa que a gente precisa entender é o estado da arte. O que significa isso? Isso é uma expressão muito usada nas ciências sociais, que é como é a realidade atual. Estado da arte é isso, como é a realidade atual do setor cultural em Pedralva. Mas também a história cultural como nosso foco orientador. Então, vão ser os eixos que vão orientar o nosso trabalho. História e passado, né? E realidade presente para orientar o trabalho para o nosso futuro. O diagnóstico ele deve ser concentrado na comprovação de hipóteses. O que é hipótese? De onde eu tirei essa hipótese? Das nossas conversas no nosso grupo de WhatsApp. E o que a gente percebe? Que a gente tem a cultura tem uma relevância socioeconômica muito grande em Pedralva. E não só em Pedralva, isso é destacado também na nossa região, é percebido pelos nossos vizinhos que a cultura em Pedralva é um setor socioeconômico muito importante. E aí é essa hipótese, curiosidade, que a gente pretende comprovar ou não ao longo dessa pesquisa que a gente vai fazer. Ainda seguindo nos elementos básicos, o diagnóstico deverá apresentar a relação entre fatos, que é um fato que a gente percebeu, a deficiência na promoção de políticas públicas de cultura. Isso é inegável. Quando eu era lá da organização do PEDROC, a gente já conversava lá nos anos de 2005, 2004, a gente já conversava com o poder público para construir política pública de cultura. E aí 16 anos se passaram, né, 15, 16 anos se passaram, e a gente ainda não construiu essas políticas públicas. E Pedralva perde muito com isso. Os processos sociais, né? Então, o que a gente percebe nesse processo social? Que existe, sim, pouco envolvimento dos agentes da cultura entre si e com o poder público e também com a comunidade, com o objetivo de construir políticas públicas. Não significa que nós não tenhamos envolvimento entre nós da cultura ou que nós não tenhamos relação com o poder público, mas para construir políticas públicas, a gente não tem esse envolvimento. Então, é isso que a gente busca agora com essa proposta. Os sujeitos, que são os agentes da cultura, educadoras e educadores da rede pública, mas também poder público, porque sem o poder público a gente não vai conseguir efetivar essas políticas públicas que a gente tem como proposta, mas a comunidade como um todo. Se ela participa desde o começo, a nossa política pública vai ser melhor, e se depois também ela vai ajudar a comunidade a fiscalizar e a viver a cultura em última instância. É aquilo que a gente está falando, a cultura atravessa tudo da nossa vida. Então a gente precisa fazer com que toda a comunidade entenda isso. E outra coisa são as referências conceituais, né? O que é as nossas referências conceituais aqui? Nós vamos trabalhar em cima do diálogo de saberes, com as outras experiências de políticas públicas na nossa microrregião, para a formação também nossa, não só para construir política pública, mas para a gente entender um pouco mais sobre o nosso fazer cultural e o nosso fazer como prática pedagógica de cultura. Ainda seguindo nos elementos básicos, explicando o papel de cada um, as pessoas responsáveis pela realização e sistematização do diagnóstico podem ou não estar envolvidas no processo, né, de acordo com a metodologia, podem ou não ser protagonistas. No nosso caso, eu, João Paulo, estou envolvido diretamente, né? As 3 pessoas que vão fazer o diagnóstico, como eu disse, vão atuar mais diretamente, eu, Paulo e Fernando. Eu sou um protagonista porque eu também sou agente de cultura no município de Pedralva e eu também sou um potencial beneficiário de uma política de cultura. Então, por isso, eu alcanço e protagonismo, eu quero que vocês entendam, no sentido de pesquisa acadêmica, né? Eu não sou só um sujeito a ser pesquisado, eu sou um sujeito que se propõe a fazer pesquisa. E a Paula e o Fernando, por mais que eles estejam se propondo a realizar o diagnóstico, eles são indiretamente envolvidos. Por quê? Paula não mora aqui, mora em Delfim Moreira, o Fernando mora lá em São Paulo, né, natural de Santa Rita, mas mora lá em São Paulo. Então, eles são, sim, afetados, mas não são diretamente como eu sou afetado.
E aí, o que a gente precisa para chegar, né? A mobilização é isso que a gente já fez até agora e que a gente vai continuar fazendo ao longo desse ano. De todos os envolvidos. Que quanto mais gente a gente mobilizar, melhor vai ser a qualidade do nosso diagnóstico e, consequentemente, melhor vai ser a qualidade das nossas políticas públicas de cultura. A problematização durante o processo para construir uma visão crítica da realidade. Então, a gente já tem aquelas básicos da problematização sobre o não acontecimento, não existência da política pública de cultura. Mas muitas outras problematizações podem aparecer ao longo do processo. A sistematização, que aí sim é uma responsabilidade maior minha, da Paula e do Fernando, dos resultados obtidos no diagnóstico, né? Sistematizar esses resultados e apresentar esse resultado para a comunidade, que também é uma função primordial minha, da Paula e do Fernando, mas é também de todos, ao compartilhar ainda mais os resultados do que a gente chegar com esse diagnóstico. Opa, passou aqui, deixa eu só voltar. Oh, caramba. Reafirmando, a cultura está ligada a tudo em nossas vidas. Então, mesmo que a gente tenha um foco, vou trabalhar a política de cultura, nosso diagnóstico é para realizar a política de cultura. Os resultados desse diagnóstico terão relação com muitos outros aspectos da vida da comunidade. O resultado desse diagnóstico vai colaborar, com certeza, com o patrimônio histórico e cultural, mas também vai colaborar com a política municipal de educação, com a política de saúde, com todas as outras políticas do cultura, todas as outras políticas municipais poderão ser beneficiadas do nosso diagnóstico feito para as políticas de cultura. E por que a gente optou, né? Eu expliquei o que é diagnóstico, como se faz no diagnóstico, e por que a gente optou pela metodologia do DRP, que é o diagnóstico rápido participativo. Porque ele possibilita a tomada de consciência. Consciência não é uma coisa individual. Consciência, como a própria palavra diz, ela é uma coisa que se dá no coletivo. É uma ciência, é um saber coletivo, que se constrói coletivamente. E é um saber sobre a nossa realidade socioeconômica e política do setor cultural do município de Pedral. Promover a participação ativa de diferentes grupos comunitários. E aí é um trabalho que cabe a todos nós e convoco todos que estão aqui presentes. Setor cultural, educadores da rede pública, poder público, todo mundo. A gente tem que promover a participação, né? Não só nesse diagnóstico, mas é aquilo que o Matheus, que hoje é vereador, insiste tanto, e é uma coisa que eu sempre dou apoio para ele, sempre felicito ele por essas ações, né? De promover participação. Às vezes a gente reclama, as pessoas não participam das coisas, mas as pessoas não participam porque não têm a cultura de participar. A gente precisa criar essa cultura de participar. E como a gente cria essa cultura de participar? Criando oportunidades de participação. Então, por isso, a gente vai fazer metodologia digital, a gente vai disponibilizar no YouTube, a gente vai enviar arquivos digitais, a gente, se preciso também, a gente escreve ele em material impresso, a gente vai tentar de várias formas chegar em todo mundo para promover a participação. Tem gente que participa de um jeito, tem gente que participa de outro. E é isso, a gente precisa entender em tudo quando a gente exige participação. Essa participação é onde? Nos espaços de elaboração de políticas públicas, para esse foco específico, né? E aí a gente vai trabalhar com as políticas de cultura, mas aquilo que eu falei, ao mesmo tempo que o diagnóstico vai gerar resultados que vão poder ser usados em outras políticas públicas, o ato de participar da elaboração de políticas públicas vai chamar a atenção de pessoas também a participar das outras políticas públicas.
E uma coisa que é importante, né, nesse processo é incentivar a participação dos grupos que foram historicamente excluídos de toda tomada de decisão. Isso é um fato da realidade. Então, mulheres, juventude, negros, comunidade LGBTQI+, idosos, moradores de área rural, eles sempre foram alijados dos processos de tomada de decisão. Então, aqui a gente precisa inverter isso. A gente precisa ir atrás desses grupos e trazê-los para construir uma política de cultura que seja diversa e que tenha participação diversificada, porque assim nós vamos ter mais qualidade na nossa política pública. Eita. Outras razões, né, da opção pelo diagnóstico participativo é criar uma base de planejamento para as atividades educativas, então, uma base para planejar coisas que os educadores e educadoras da rede pública vão poder trabalhar ao longo do ano, de nossa organização, né, também criar uma base para a gente poder se organizar e mobilizar as pessoas a cada vez mais participar de outras coisas. A gente vai também, né, avaliar a nossa realidade para propor políticas e projetos com base nos dados que foram sistematizados no diagnóstico. E dar à comunidade o poder, né, dar o poder de participar da construção e de soluções coletivas. Repito mais uma vez, não só do que está aí escrito, né, de políticas públicas de cultura, mas de qualquer política pública, de qualquer ato de participação política. Bem, os passos do diagnóstico participativo. Análise, né, da realidade sociopolítica do setor cultural do município de Pedralva e sua relevância econômica para a comunidade. Posteriormente, a gente já identificou alguns, mas a gente vai continuar identificando problemas que impedem a melhoria desta realidade. A gente vai compreender, né, não só identificar o problema, mas compreender o problema, identificando a causa desse problema e os efeitos que esse problema gera. Mas também vamos identificar as potencialidades de todos os atores sociais envolvidos, né? Repito, agentes da cultura, educadores e educadores da rede pública, poder público e toda a comunidade, porque é em cima das nossas potencialidades que a gente vai construir soluções para superar os nossos problemas. Para isso também a gente vai identificar ao longo do diagnóstico como que é a correlação dessas forças políticas, né, entre o setor cultural, as educadoras e educadores da rede pública, o poder público e a comunidade como um todo. A gente precisa entender como que funciona essa rede de relações. Entendendo essas redes de relações, a gente vai identificar os aliados e parceiros que vão ajudar a gente a solucionar os nossos problemas. Vamos resumir tudo isso que a gente identificou para chegar a um acordo coletivo sobre o resultado do diagnóstico. É aquilo, vou repetir isso de novo. Nós somos sistematizadores. Eu, Paulo e Fernando, somos sistematizadores, mas todos são parte. Vamos analisar, né, os resultados desse diagnóstico, né, que foi feito por todo mundo, né, a construção dos resultados. Nós vamos analisar e, a partir desse resultado, nós vamos elaborar propostas, um plano de ação para um enfrentamento conjunto dos problemas que impedem essa implementação das políticas públicas de cultura. Então, ela segue uma sequência, né, desde o conhecer a realidade até fazer uma mudança da realidade, realmente. Então, só das questões que a gente vai ter para responder, vão surgir outras, mas só o básico do básico. Qual é a situação-problema que eu quero conhecer? A falta de políticas públicas de cultura no município de Pedralva. Quais as informações eu preciso para conhecer essa situação-problema?
preciso entender a história cultural do município de Pedralva e do território de entorno, a realidade presente do setor cultural do município e o diálogo de saberes sobre as experiências dos municípios vizinhos. Onde que nós vamos buscar e quais as formas de coleta desses dados? Primeiro, vamos buscar na própria percepção da realidade de cada um de nós, a maneira como cada um de nós, agentes da cultura, educadores e educadores da rede pública, poder público e os demais interessados, como cada um percebe a realidade. Utilizaremos também algumas ferramentas de pesquisa, né? O questionário online, as entrevistas, que vocês vão entender a partir do próximo módulo, que serão entrevistas estruturadas e semi-estruturadas, o diálogo de saberes, que já está se realizando naquele nosso grupo de WhatsApp, vai continuar em todas as atividades e vai ter um diálogo com o Dalton e com o César amanhã sobre a experiência de Santa Rita e de Itajubá. A observação participante, que é uma outra metodologia, que isso eu que sou responsável pela sistematização faço, que é ter um caderno, né, de campo, que a gente chama na metodologia, onde eu anoto o que eu observo durante esse processo de participação, e o diagnóstico em si, que é nossa terceira atividade, que vai acontecer quando a gente puder fazer pelo menos uma parte presencialmente, a gente vai usar algumas metodologias participativas. E é legal também que vocês vão poder aprender essas metodologias para aplicar elas em outras situações. Como sistematizar primeiro, né, e disseminar as informações. Sistematização, Grupo Sapucaiaço. Nós somos os proponentes do projeto e nos propusemos a fazer essa sistematização. Agora, quem que vai disseminar? Todo mundo. Agentes da cultura, educadoras e educadores da rede pública, Departamento de Cultura, Secretaria de Educação, principalmente, mas todo o poder público também, Câmara de Vereadores, o Executivo, e quem mais da comunidade se interessar, é claro. Mas tudo isso que eu falei até agora, ele faz parte de um tipo de pesquisa que se chama pesquisa-ação. E como é ela que direciona tudo isso que nós vamos construir, eu vou focar esse finalzinho da apresentação para explicar o que ela é. Segundo esse autor aí, ó, o Tiolan, na verdade, que fala, ele diz que é uma estratégia voltada para a descrição de situações concretas e para intervenção ou a ação orientada em função da resolução de problemas efetivamente detectados nas comunidades consideradas. No nosso caso, o que é esse problema que a gente percebeu? A falta de políticas públicas para o setor cultural no município de Pedralva. Então, tudo que a gente fizer vai ser para buscar resolução para esse problema e uma ação. Não é só ficar na teoria, a gente tem que partir para a ação para solucionar esse problema. Ele é um instrumento de trabalho, a pesquisação, de trabalho e investigação, que envolve grupos e propõe aos pesquisadores e ao grupo de participantes meios de se tornarem capazes de responder com maior eficiência aos problemas da situação em que vive, sob forma de diretrizes e ação transformadora. Então, a gente vai teorizar, a gente vai refletir sobre a nossa realidade, mas a gente vai tomar diretrizes e ações para transformar essa realidade. O resultado obtido do processo de pesquisa deve obrigatoriamente resultar numa ação de transformação da realidade, senão não tem sentido. E por isso que a metodologia de pesquisação, que é muito utilizada, como eu disse lá no comecinho, pelas educadoras e educadoras, mas também por enfermeiros, por médicos, por vários setores de trabalho utilizam dessa pesquisa. E nós vamos usar ela como uma adaptação para a gente construir política pública.
transformar a nossa realidade, que é a não existência de política pública de cultura em Pedralva. O que faremos, né, nessa nossa atividade coletiva é o que podemos classificar como uma pesquisa exploratória. A gente ainda está explorando, é uma pesquisa que a gente não sabe bem o que vai chegar no final, porque é um assunto que ainda não foi devidamente estudado. Nós, em Pedralva, nós nunca nos aprofundamos no conhecimento da nossa cultura de forma coletiva. A gente tem pesquisas individuais, na minha dissertação de mestrado, relata muito isso, mas é uma coisa individual. Já houve algumas ações, por exemplo, dentro do patrimônio histórico, ali do Coronel Gaspar, que eu sei que já aconteceu de forma coletiva, mas aqui nós vamos fazer uma pesquisa coletiva sobre a nossa realidade, de forma exploratória, porque o nosso assunto, que é a política pública de cultura e o próprio conhecimento de cultura, ainda não foi devidamente estudado. E nós, para poder tomar as decisões que a gente vai tomar, a gente precisa ter um embasamento técnico. Nesse tipo de pesquisa, não se trata de um pesquisador que fica lá observando o que está acontecendo, igual os antropólogos faziam, né, de observar um grupo humano. Antes disso, nós somos um grupo de agentes da cultura que decide, por fazer uma reflexão, né, uma teoria, refletir sobre a nossa prática cultural. Eu, João Paulo, eu sou apenas um desses agentes de cultura a quem coube sistematizar com a ajuda do Sapucaí. Mas é um exercício em que todos nós vamos refletir sobre a nossa prática diária na cultura. E as educadoras e educadores da rede pública sobre a sua prática pedagógica de cultura. E a nossa problematização inicial, como eu disse, vou repetir, falta de política pública. Nós não vamos tirar isso do nosso horizonte. É isso que a gente precisa chegar lá no final. E aí eu pergunto, por qual razão ainda não temos essas políticas públicas implementadas? A nossa reflexão vai começar com essas perguntas aqui. O que o setor cultural perdeu e perde até hoje, e ainda vai perder muito, se não implementar essas políticas municipais de cultura? Qual é a base que vai orientar as nossas políticas de cultura? Como são as experiências em nossas cidades vizinhas, para que a gente possa, a partir do exemplo, construir a nossa. E exemplo, né, o César e o Dalton amanhã vão falar disso, não é só exemplo positivo, não. Exemplo positivo para a gente copiar e exemplo negativo para a gente falar, opa, não posso fazer desse jeito. Então, a gente quer ouvir os dois lados, a gente quer ouvir o que teve de bom e de ruim em Itajubá e Santa Rita, para a gente construir as nossas políticas aqui em Pedralva. E o que nós ganhamos com isso? Né? Se a gente está falando lá o que a gente perde, o que a gente vai ganhar com essa pesquisa? Opa! Tem hora que o controle aqui dá um delay, rapaz. Aí eu acho que eu clico no seu César, tá no suporte, não sei se ele clica também, aí vai 2 vezes. Mas pode deixar que eu vou passar aqui. Agora foi. Esses 2 livros aí, né, Métodos e Técnicas de Pesquisa Social e Métodos de Pesquisa, foram o que orientaram a construção disso aqui. Também vou passar um resumo sobre a pesquisação. Vou passar um resumo sobre as 3 metodologias, viu, para todo mundo. Sobre a história cultural, sobre o diagnóstico participativo e sobre a pesquisação. Por quê? Porque vocês podem querer usar isso também nos seus trabalhos individuais, principalmente as educadoras e educadores da rede pública. E outra, que nós aqui do Sapucaí também, a gente pretende publicar isso como artigo científico também, dessa atividade nossa aqui, com a construção das políticas públicas em Pedralva, utilizando dessa metodologia de pesquisa. Então, explicando geral, a gente chega, então, que é uma pesquisa social. Pesquisação ela é uma pesquisa social. O objeto de estudo nosso é o setor cultural do município de Pedralva.
Os sujeitos do estudo somos nós. São todos que colaboraram na cocriação da pesquisa, cocriação, né? Ela não é uma criação que vem do nada, que vem sozinha. Ela é criada por muita gente. E eu só tive essa ideia de oferecer essa oficina de história cultural a partir dos diálogos que a gente teve no nosso grupo de WhatsApp dos agentes da cultura aqui de Pedralva, quando a gente se propôs, né, a construir coletivamente as propostas para a Lei Aldir Blanc. E o fenômeno a ser observado é justamente essa construção das políticas públicas de cultura, é essa pesquisa, né? A gente descrevia aí como se fosse uma pesquisa acadêmica, né? Mas é porque, na verdade, é uma metodologia de pesquisa acadêmica que a gente vai usar para uma coisa prática, que é a construção da política pública. Aqui em Pedralva, por exemplo, vou dar um exemplo. O ano passado teve uma discussão, o Matheus estava na Câmara lá, teve audiência pública, a gente discutia as políticas públicas de saneamento daqui de Pedralva. Então, foi contratada uma empresa que apresentou um diagnóstico, né, que era essa política pública que foi votada na Câmara e tal, foi discutida em audiência pública e tudo mais. O que a gente está propondo aqui? Ao invés da prefeitura contratar uma empresa, o Sapucaiaços foi contratado, né, entre aspas, participou de um edital onde concorreu apresentando um projeto que é parecido com esse que foi contratado para o saneamento, que é dar subsídio para o poder público criar efetivamente a política pública de cultura e melhorar a política do patrimônio histórico cultural. Essa pesquisa, então, portanto, ela tem um caráter de pesquisação emancipatória, porque ela busca uma mudança na forma de agir de um setor organizado. Então, a gente está buscando, com essa pesquisa, mudar a nossa maneira de agir dentro do setor cultural, a partir dessa percepção do problema, que é a falta dessa política pública. E isso vai ser estudado e discutido politicamente de forma participativa e colaborativa. Por isso, a metodologia de pesquisação se encaixa tão perfeitamente com isso que a gente está se propondo a fazer na construção das políticas públicas municipais de cultura. A utilização dessa pesquisa, né, desse tipo de pesquisa, resulta da tensão entre as nossas práticas como agente de cultura, de educadores e educadoras da rede pública, e a necessidade de buscar um respaldo teórico, né? Um respaldo da nossa cabeça, um respaldo da nossa reflexão, né? Para essas práticas que a gente já tem. Giovanni, músico, mas também é professor, o Matheus, que é músico, mas também é vereador. Então, em todas as nossas práticas, a gente precisa, em algum momento, parar para refletir sobre essa prática. Será que a gente está fazendo bem isso que eu faço? Será que tem alguma coisa que eu posso melhorar? A pesquisação é isso. Todo mundo já faz pesquisação. O que nós estamos fazendo é sistematizando ela. Porque o que a gente busca com essa teorização sobre a prática? Promover uma situação que gere a melhoria na nossa ação, na nossa qualidade de ação. É por isso que a gente reflete, é por isso que a gente teoriza, para a gente melhorar a nossa qualidade de ação. E aí, né, a Tripp, né, uma mulher, a autora, ela diz o seguinte, que é pouco provável que um dia venhamos a saber quando ou onde teve origem esse método de pesquisa, que é a pesquisação. Simplesmente porque as pessoas sempre investigaram. Né? As pessoas sempre quiseram entender sobre a sua própria prática, com a finalidade de melhorar. É isso que nós vamos fazer. Aquilo que todo mundo, de alguma forma, faz, mas nós vamos sistematizar essa ação. Por fim, pesquisação é um tipo de pesquisa social que é concebida e realizada em estreita associação com a ação, com a resolução de um problema que é coletivo, e no qual todos os pesquisadores e os participantes representativos da situação da realidade a ser investigada estão envolvidos de modo cooperativo e participativo. Então, nós precisamos de
envolvimento, a gente precisa envolver, voltar para dentro do nosso saber cultural individual, mas também para dentro do nosso grupo, né, de agentes da cultura, de educadores e educadoras da rede pública, de poder público, mas também envolver para dentro do nosso sentimento de pertencimento à comunidade. E esse trabalho vai ser feito de forma cooperativa e participativa. Só existe cooperação se tem participação. Se faltou uma parte, já vai estar desfalcado. A gente não vai conseguir ter um resultado tão bom. Então, é um grande desafio para nós, e é isso que eu chamo todos vocês, para a gente mobilizar cada vez mais gente para nos ajudar nessa construção coletiva das políticas públicas do município de Pedralva. As características da pesquisação, ela deve ser uma inovação mais contínua que ocasional. A gente tem que buscar inovar. Então, é isso que a gente vai tentar construir. Já é uma inovação, um método que a gente está construindo política, que a gente está propondo para construir política pública. Mas ela tem que inovar como política pública também. E ela deve ser contínua. A gente deve voltar. A gente tem que conhecer a realidade, refletir sobre ela, mudar a nossa ação para melhorar a nossa realidade. Depois a gente tem que refletir de novo para saber se essa ação foi boa ou não. Então, é um ciclo constante da nossa praxis, da nossa volta entre o pensamento e a ação, entre a reflexão e a prática. Isso deve ser constante, que isso aqui, que o que nós estamos construindo, seja apenas um pontapé inicial. Ela tem que ser também proativa, né? Porque a gente tem que buscar mudança e tem que ter uma estratégia. Não é à toa. A gente tem para ter mudança, a gente tem que ter uma estratégia proativa, né, de atividade para poder conseguir construir essa mudança. É participativa, vamos envolver todos. Ela ocorre em cenários sociais e ela é mais intervencionista experimental. O que quer dizer isso? A pesquisação, a parte mais importante não é a reflexão em si, mas sim como essa reflexão vai refletir em uma mudança de atitude. Isso é o mais importante. E ela começa lá na problematização que nós já fizemos, e que vamos aparecer com outras, mas começa com aquele problema principal, que é a falta de políticas públicas. Ela é deliberativa, porque ela intervém na prática rotineira. E ela tenta documentar o trabalho nosso, né, sistematização, documentar todo esse processo que a gente está construindo. Exige a compreensão dos fenômenos, e não só a teorização. E aí que eu falo por que o mais importante não é o ato em si de pensar, de teorizar, de refletir, mas sim a ação refletida, né? A ação com base na reflexão. E o conhecimento que a gente obter, ele se destina a ser compartilhado. Ele não é só para mim, como o agente que propôs, que fez a proposta para a Lei Aldir Blanc, não é para os sapucaiás, não é só para os agentes da cultura, não é só para os educadores e educadoras da rede pública. Se destina a toda a comunidade de Pedralva. E também poderá se destinar a outras comunidades nas nossas cidades vizinhas, por exemplo, que queiram fazer uma coisa semelhante, ou mesmo distante. Ela tem que ser compartilhada. Conhecimento, gente, não é para ficar dentro da minha cabeça. Conhecimento é para ser compartilhado, senão ele não é conhecimento. Bem, é isso. Nós tratamos das nossas teorias básicas, né, do que fundamenta a nossa atividade, mas dentro, repito, né, das 3 metodologias básicas: história cultural, diagnóstico rápido participativo e permeados pela metodologia da pesquisa-ação. Esse primeiro diálogo se propõe a isso, a levantar essa questão. Eu fiz de uma forma que ela pudesse depois ser vista também por outras pessoas
no YouTube, em outros momentos, e não só para quem está aqui presente ao vivo na sala de aula. Então, por isso que eu fiz ela corrida, né, até então. Agora a gente pode até abrir para a gente dialogar, eu acho que é importante a gente dialogar um pouco, mas aí a gente vai encerrar a nossa gravação aqui agora, porque para esse material mais justo, né, mais conciso, aí, ficar disponível sem as intervenções que a gente vai fazer aqui agora. E essas intervenções que a gente for fazer, se caso alguém se interessar em fazer, a gente vai anotando aqui, certo? Então, para quem vai assistir no YouTube aí, muito obrigado pela participação. Vamos participar, vamos construir essa política pública municipal de cultura, vamos melhorar nossas políticas do patrimônio histórico-cultural e vamos melhorar o nosso saber e o nosso fazer sobre cultura de forma coletiva na nossa comunidade. É isso.